Bom, os exercícios que eu vou estar tratando a seguir refere-se à função exponencial. Então, a função exponencial, fazendo um breve resumo dela aqui, é toda função onde o expoente geralmente é representado pela letra x, e para que ela seja uma função exponencial, primeira coisa, o a ele pertence ao conjunto dos números reais, tá? Diferente de zero e positivo. E esse a ele tem que ser diferente de 1 também, tá? Então são os números acima de 1. A função exponencial, então, ó, o a pertence ao conjunto dos números reais, positivo. Quando aparece o asterisco, quer dizer que ele tem que ser diferente de zero também, não pode ser o zero. O a ele é diferente do número 1. A função exponencial, ela aparece dessa forma: f de x é igual a a elevado a x, tá? É exponencial justamente, então ela fica dessa maneira. É exponencial justamente porque o a, que é a minha base, está elevado a x. Eu tenho alguns exercícios aqui a respeito disso. Ele fala o seguinte, antes de mais nada, para a gente saber se essa função era crescente ou decrescente, para ela ser crescente, o a tem que ser maior que 1, aí ela é crescente. Para ela ser decrescente, o a tem que variar entre 0, então o a tem que ser maior que 0, e tem que ser menor que 1, tá? Aí ela é decrescente. Tudo bem? Então, isso aqui é a base que nós precisamos para montar uma função exponencial. O que eu vou estar fazendo aqui, então, em seguida, é representando no gráfico, que foi o que o pessoal pediu que eu explicasse aqui. Então, construa o gráfico das seguintes funções exponenciais, tá? Então, a minha primeira função exponencial, já escrevendo aqui, f de x é igual a 1/3 elevado a x. Geralmente, o pessoal substitui os valores, tá? E monta uma tabela. Eu vou procurar fazer direto, que não tem necessidade a gente montar a tabela. Basta saber que a resposta aqui é o valor que eu preciso para substituir no gráfico. Eu vou pegar 5 valores, então começando por números baixos. Vou começar pelo menos 2, tá? E vou até o número 2. f de menos 2, se eu quisesse começar por número positivo, dá na mesma. O número aqui você escolhe, tá? Onde tiver a letra x, eu substituo pelo número 2. É igual a 1/3 elevado a menos 2. Então, onde tinha a letra x, como vocês podem perceber, eu substituí pelo número 2. Continuando, então, aqui na frente. Então, o f de menos 2 é igual... Para eu resolver, primeira coisa, eu vou ter que tirar esse sinal de menos aqui. Então, para eu tirar esse sinal de menos, basta eu inverter, tá, a minha fração aqui. Se era 1/3 elevado a menos 2, passa a ser 3 elevado ao quadrado ou elevado a 2. É o que eu vou estar fazendo. Então, vai ficar 3, simplesmente, para que meu expoente seja positivo e eu consiga resolver. E 3 elevado ao quadrado, a gente sabe que dá 9, certo? Então, o primeiro já foi feito aí. Tá? Agora eu vou pegar o f de menos 1. f de menos 1, onde tem o x, agora eu vou substituir pelo número 1, como eu fiz. Então vai ficar 1/3 elevado a menos 1. Já fazendo direto, 1/3 elevado a menos 1, eu vou arrumar ele também. É a mesma coisa que 3 elevado a 1. E 3 elevado a 1, a gente sabe que vai dar o próprio 3. Então vou colocar em verde aqui, ó. Tá? Então, já tem 2 valores. Próximo, eu vou estar pegando o f de 0.
Onde tem o x eu substituo pelo zero. Então, f de 0, 1/3 elevado a 0. E qualquer valor elevado a 0, a gente sabe que vai dar o número 1. Certo? O próximo, f de 1. Como eu falei, eu vou estar pegando 5 valores. 2 positivo, 2 negativo e o 0 que é neutro. Então, 1/3 elevado a 1. Qualquer valor elevado a 1 vai dar ele mesmo. Então, 1/3 elevado a 1 dá 1/3. O f de 2 agora. F de 2 é igual a 1/3 elevado a 2, ou ao quadrado, né? Como preferir. 1 elevado a 2 dá 1, 3 elevado a 2 dá 9. Então vai dar 1/9, tá? Então, como eu falei, normalmente o pessoal monta a tabela, só mostrando como eles fazem geralmente. Esse valor aqui é o x que eu substituí, e a resposta é o f de x ou y. Isso depende do valor que você está trabalhando. Se você estiver usando o f de x, é f de x. Se você estiver usando o y, é o y, que representa a mesma coisa. Então, só passando os valores para cá, quando o x valia menos 2, a nossa resposta deu 9. Quando x valia menos 1, a nossa resposta deu 3, o f de x. Quando x valia 0, o y deu 1. Quando x valia 1, o y ou o f de x deu 1/3. E quando ele valia 2, deu 1/9, tá? Só comentando o que vem a ser a imagem de uma função exponencial. A imagem eu posso representar da seguinte maneira. Vocês podem ver os valores aqui. Se eu colocasse, por exemplo, f de 10, ia dar um número bem pequeno na realidade, tá? Mas nunca ia chegar no zero. Então, a imagem de uma função exponencial, eu posso falar que ela é, a imagem é o y, ou f de x, que pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse y, ele sempre será maior que zero, tá? Então, se o exercício pedir a imagem, lembra, a imagem, o y vai dar sempre um valor positivo, então ele pertence, ele tem que ser maior que zero. E pertence ao conjunto dos números reais, tá? Só isso. Agora vamos estar passando isso para o gráfico. Estou fazendo a representação gráfica do nosso desenho, tá? Eu vou aproveitar a tabelinha que eu tenho aqui e substituir o valor. A gente concluiu que quando o x vale menos 2, o y vale 9, tá? Então eu vou pegar aqui de 3 em 3, para o desenho não ficar muito pequeno. Então aqui é meu menos 1, aqui é meu menos 2, o meu 0 vai estar aqui, aqui vai estar o meu 1 e aqui vai estar o meu 2. Eu só substituí o valor, tá? Lembrando que esse eixo representa sempre o y ou o x, tá? E esse eixo representa sempre o y, tá? Então, eu vou pegar os valores de x aqui e ver o seu correspondente no eixo y, ou tem professor que prefere colocar f de x. Eu só estou mostrando aqui, tá? Isso é de menos. Se você chamar de y, f de x representa a mesma coisa. Agora, substituindo os valores, vamos ver como que vai ficar o nosso gráfico. Quando valia x, ou quando x valia menos 2, o meu y correspondente vale 9. Então, eu vou pegar do menos 2, subir até o 9. Vou colocar de 3 em 3 também. 3, 6, então aqui, meu 3, meu 6 e meu 9. Então, completando aqui, ó. Vou pegar o meu menos 2 e subir até lá.
E o ponto de encontro é o que é importante para a gente aqui na hora de representar. Então, quando o x valia menos 2, o y vale 9. Quando o x valia menos 1, o y vale 3. Tá? Então, eu vou pegar o menos 1 e pegar o seu correspondente, que é 3. Quando o x valia 0, então o 0 está aqui, o y vale 1. 1 está aqui, ó. Tá? Então, quando o x vale 0, 0 quer dizer que ele não veio nem para a direita, nem foi para a esquerda, o y subiu apenas uma casa. Quando o x vale 1, o y vale 1/3, como a gente pode perceber aqui, ó. Tá? Então, 1/3, na verdade, eu vou ter que pegar isso daqui e dividir por 3, tá? Quando ele vale 1, vai ficar aqui embaixo. E quando ele vale 2, vai ficar 1/9, que é mais próximo ainda, tá? Ligando os pontos, deixa eu pegar de outra cor para ficar melhor. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Então, quanto maior o desenho, mais fácil da gente enxergar aqui. Tá? Esse é o gráfico, o desenho do nosso gráfico, que representa uma função exponencial. Lembrando que qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai chegar bem próximo desse eixo aqui, que é o eixo da abscissa, porém ele nunca vai tocar, tá? Ele não vai encostar. Então, quando vocês estudam limite, isso daqui é um exemplo legal de limite. Limite de um número ele tende a se aproximar dessa reta aqui, porém ele nunca vai encostar, tá? Tá aí nosso primeiro exemplo e eu vou estar resolvendo mais alguns aí. Espero que tenha entendido legal aí. Qualquer coisa, envie suas dúvidas pelo canal mesmo. Eu vou estar tentando tirá-las. E até daqui a pouco. E o outro, então, para não ficar muito extenso, vou pegar mais alguns exemplos aí e colocar em outro vídeo.